Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Pessoal, temos notícias boas para vocês, tá? Olha só, eu vou deixar aqui um trecho de um vídeo do Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, que é lá do Ceará, falando essa boa notícia. Tem gente poderosa, gente grande sendo investigada. Vou deixar também aqui um trecho de um vídeo do próprio Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, que não é do PL, ele é do Novo. Gente, olha, que recado bem dado pro Alcolumbre. Vocês têm que ver a cara do Alcolumbre ouvindo essas palavras fortes do senador Eduardo Girão. E vou também mostrar para vocês a decisão do PL em relação a Santa Catarina, naquela treta envolvendo a Carol de Tone. Eu estava falando no vídeo anterior de ontem que aqui no Rio de Janeiro tem um problema do caramba, né? Porque o Carlos Portinho ficou de fora e eles colocaram Cláudio Castro e uma outra pessoa para vir como senador. Lá em Santa Catarina, o PL, junto com o Bolsonaro, decidiram que o Carlos Bolsonaro deveria concorrer ao Senado por lá, porque seria o lugar mais, segundo ele, a única opção e tal. Eu quero dizer para vocês que cada estado pode colocar até 3 senadores, que eu não falei no vídeo de ontem. Só que esse ano, para que não todo, de 8 em 8 anos, faça a troca de todos eles, fica assim, tem ano que troca um. Aí depois, 4 anos depois, trocam 2, então formam 3, né? Ou seja, de 4 em 4 anos, vai sair 1 ou 2 senadores de cada estado. Isso é certo, tá? Porque cada um deles ficam 8 anos, mas de 4 em 4 anos, o que entra em 2024 só vai sair em 2030. É assim, só para você entender. Vamos lá, o primeiro vídeo aqui, 2 minutos e 58 segundos. Aí pessoal, paz e bem, terminou agora. Foram 4 horas de deliberação histórica. O Senado, pela primeira vez, quebrando o sigilo de gente poderosa, convocando gente poderosa, os irmãos aí do Toffoli, né, a empresa daquele resort Taiaiá escandaloso, aquele resort luxuoso. Nós aqui quebramos o sigilo também do Vorcaro, né, dono do banco. Acredito que nós estamos vivendo um momento novo, tá? Então quero parabenizar você que se mobilizou, que tem feito esse combate junto com a gente. Acho que realmente o trabalho do governo em tentar misturar uma criação de graças apenas muito alvas, de tentar jogar dentro de um chiqueiro para dizer que é igual aos porcos, né? Acho que sem êxito, jogo no vazio, pessoas que, segundo palavras do próprio presidente, não tem nexo causal, mas foram chamadas aqui. Mas a nossa vitória é que a convocação do Toffoli, a convocação dos seus irmãos, do seu primo, os donos, o nome dele acho que é ministro Taiaiá Toffoli, né? Dias Taiaiá Toffoli, né? E a Viviane Bassi também, sendo chamada aqui. Sendo chamada aqui. Aí, dos 129 milhões. A partir de ela assinar um contrato de ser advogada realmente não configura crime. Não. Mas o nexo causal, a volta ao nexo causal foi dado pelo marido dela. Que foi atrás do Galípolo, foi atrás do fisco. Também a gente não conseguiu registrar nenhuma atuação da Viviane nos órgãos que o contrato previa. Nada, não né? tem uma defesa, não tem um ofício, né? Então, essa convocação tem sentido, sim, né? E aí, nós cumprimos o nosso papel. Acho que muito difícil quando você tem um governo que está envolvido até no pescoço e quer chamar para dentro as pessoas limpas para se sujarem juntas. Eu acho que a gente teve uma vitória muito grande, principalmente com a convocação da família do Taiaiá, né? Que certamente vai ter que vir aqui. É isso aí. Nós estamos aqui no encerramento, né? E o senador Marcos Duval, pouca gente sabe. Ele estava de licença médica. O médico dele recomendou que ele não viesse para essa sessão, né? Porque não podia pegar avião. Mas ele foi contra o atestado, que ele me mostrou aqui, e ele arriscou, digo, rapaz, não precisa vir, a gente segura. Mas ele fez questão de estar aqui hoje e votar, né? E nós conseguimos aqui grandes vitórias, né, senador Marcos Duval? Graças a Deus, eu também agradeço ao Girão ter comunicado. Realmente o médico estava me impedindo de viajar, porque eu estou com possibilidade de ter trombose. Mas eu falei para o Girão, ore por mim, eu vou, e nós saí 2 da manhã e consegui chegar aqui às 9h30 em ponto, da hora que começou a CPI. E essa CPI está entrando para a história. O Girão está sendo um grande líder, a gente está trabalhando em várias frentes e assim, como é bom saber que nós temos no Congresso parceiros como o Girão. Valeu a pena você ter vindo.
Meu querido irmão, Deus abençoe. Muita paz. Vamos que vamos. Brasil vai dar certo. Gente, olha, o que anima a gente é saber que tem muita gente que entra nos comentários para falar assim, já deu, cadê os deputados, esses senadores, tudo corrupto. Não são todos não, gente. Ainda que sejam uma minoria, mas a gente tem que se apegar a essa minoria e dar força para eles. E assim nós vamos disparando e mostrando as verdades e o que está acontecendo e a luta desses guerreiros. Esses caras também já estão para a história, né? Já estão para a história. Aliás, todos nós estamos para a história, porque nós estamos lutando com algo gigantesco e que o Brasil nunca passou por isso. Nunca, nunca. É tanta podridão, é corrupção, é tanta... Gente, a justiça não sendo justa, é tanta coisa errada nesse país que nós estamos vivenciando, que nunca vivenciamos, e que nós, todos nós que estamos dentro dessa luta, fazemos parte disso, tá? Agora, ele falou aqui, né? Dos parentes do Toffoli, né? Que ele chamou até a família Tayayá, sei lá, um negócio assim. Olha, a gente sabe que esses caras vão recorrer, infelizmente, vão recorrer a Dino, vão recorrer a outros ministros que seja canhota, para pedir habeas corpus. Ele falou aqui da esposa do Moraes, a gente sabe que vão fazer de tudo, eles vão fazer de tudo para blindar. Não precisa falar nada não, pode ficar calado. A gente sabe disso, a gente não é bobo, tá? Mas de qualquer forma é um avanço, tá? Ele tá falando aqui, vamos chamar, vai ter que vir. Tem que pressionar, a luta não é fácil, porque os caras estão com o poder na mão. Os caras, é assim mesmo, em qualquer lugar da história do mundo que você for ver, para derrubar gigante, não é fácil não, filho. É fácil você colocar. Inclusive, quando o ministro Alexandre de Moraes foi ser sabatinado, a própria esquerda falou, olha, os pessoal lá das universidades que conhecia ele, né, o Brasil não conhecia, mas o pessoal de São Paulo conhecia, esse cara não é apto para ser ministro não, hein? Vocês abram o olho, teve campanha contra, mesmo assim, a gente sabe de muitas, né, muitas coleguismo, parcerias, né? E o que aconteceu? Colocaram o cara, olha o sufoco que tá. Flávio Dino não é diferente, Dias Toffoli não é diferente. São pessoas que não estavam preparadas para assumir um cargo tão importante, tá certo? Bom, gente, vamos continuar aqui, que eu vou soltar aqui o vídeo da Carol Detoni, que eu achei também um vídeo muito interessante, e vocês precisam acompanhar o que está acontecendo lá em Santa Catarina. Quem ficou de fora foi o Espiridião Amin, né? Porque só pode ser dois, como eu expliquei. Decidiram colocar ela, porque ia ser o Espiridião Amin, que ia se reeleger como senador, mas decidiram colocar a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro. Então, o Espiridião Amin ficou de fora. Agora, se é igual aqui no Rio de Janeiro, que o Carlos Coutinho bateu o pé e disse que vai vir como senador, ainda que seja por outro partido, ele lá pode escolher um outro partido. Mas a gente estava falando sobre o PL, você vê, esse cara aqui, o Eduardo Girão, ele é do Novo. Ele é do Novo e está sempre colado ali com o Bolsonaro. Vamos lá, Carol Detoni. Olá pessoal, então vindo aqui diretamente de Brasília para dizer para vocês então que está confirmada aí uma grande notícia que todos estávamos esperando e eu estava aguardando esse momento e tivemos uma reunião então, estávamos eu, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jorginho Melo e Valdemar da Costa Neto no partido, onde foi confirmado então o meu nome como pré-candidata ao Senado em Santa Catarina, junto com Carlos Bolsonaro como pré-candidato ao Senado. Então finalmente tivemos essa confirmação, essa garantia pública do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, numa ampla reunião que tivemos também com mais de 100 deputados do PL presentes, com o governador Jorginho Melo, com o presidente Valdemar, todos confirmando então essa intenção, e estou muito aliviada de finalmente ter finalizado essa situação toda e de poder assim ser pré-candidata para representar Santa Catarina aqui no Congresso Nacional. Estamos juntos, que Deus abençoe. O que acontece? A gente está aqui de fora, a gente não sabe a jogada política que é. Por que escolheram ela, agora já nos finalmente, e não deixaram o Espiridião, porque ia ser o Espiridião Amin. Por que escolheram ela? Tem várias coisas que a gente não sabe. Por exemplo, lá em Santa Catarina seria melhor uma mulher, né? Aqui no Rio de Janeiro eles preferiram, por estar em alta, como eu falei para você, por causa
aquela coisa que teve aqui na comunidade que pegaram alguns bandidos. O Cláudio Castro está em alta, apesar de eu, particularmente, não gostar dele, provavelmente não vou dar meu voto para ele, né? Meu voto vai ser para outra pessoa, que também é do PL, que também é de direita, que são dois, como eu falei. Mas vamos ver, tá? Ele já teve muitos inscritos dizendo, eu não dou meu voto. Se não tivesse ninguém, seria ele, porque ele que foi o indicado do Flávio. Isso aí é óbvio. Eu não ia votar num de esquerda, nenhum duvidoso. Mas são dois. Eu tenho que votar só. O meu voto é um só. Provavelmente não vai ser para ele, mas eu acredito que ele vai ganhar porque ele está em alta aqui no Rio de Janeiro. Então existe toda essa... Por que o fulano e não o ciclano? Eu, particularmente, preferiria, mas eu não estou dentro da política, eu não sei qual é a jogada desses caras. Eu preferiria o Carlos Portinho, sem sombra de dúvida. Mas eles que estão lá, ainda que a gente pense, é uma forma injusta, eu acho que foi injusto a decisão, como seria com a Carol de Tone, mas é aquele negócio, né? O Esperidião a minha é forte e a Carol de Tone também é forte lá em Santa Catarina, mas é eles que decidem. Vou terminar o vídeo aqui, gente. Esse vídeo aqui é o checkmate. Olha a cara do Davi Alcolumbre ao ouvir as palavras fortes e firmes e verdadeiras do senador Eduardo Girão. Vamos lá. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir o impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui dos 81 que assinaram a CPI há 3 meses quase, está na sua mesa. Outra coisa que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho e o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. Porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. O Senado está desmoralizado. Presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição, contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra. Mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. Nossa. Olha, um vídeo que vai valer o vídeo todo que eu coloquei aqui. Essa fala aqui do Eduardo Girão, meu Deus do céu. E o cara fica... Eles são tão sem vergonhas. Ele sabe que o cara tá falando a verdade. Ele sabe tudo que ele tá falando ali é verdade. O Brasil acordou, a mídia tá cobrando. Mas eles... Sabe o que é, gente? Tá amarrado. Eles estão amarrados. Tem coisa lá no Supremo para julgar esse cara. É complicado. Mas não interessa. O Brasil é maior do que os problemas dele. Ele que se meteu nos problemas, né, na falcatrua, ele que se vire. Esses senadores, esses deputados, principalmente os senadores, que a treta é mais lá, né? Tem que cobrar mesmo, tem que ir pra cima. Um momento esse cara tem que cair na ré e falar, gente, tô errado, vou pagar o preço que eu errei, né? Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas enfim. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar pra vocês. No vídeo da tarde eu vou passar a informação que é o seguinte. Um jornal inglês jogou no ventilador e o mundo todo tá sabendo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Que vergonha. Que vergonha para o Brasil. Que vergonha para a justiça brasileira. Pois é. E esses caras botam aqueles crachazinhos, né? Tira uma onda, vai para a Europa, né? Ministros da Suprema Corte. Mas depois dessa, que vocês vão ver à tarde, não sei como é que vai ficar. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.